discussões aqui, dois olhares sobre o PSPN, o piso profissional, piso salarial profissional nacional. A gente terá dois olhares, um olhar do ponto de vista da CSP com lutas, com Cláudia Ribeiro, e um olhar da CNTE e particularmente da CUT com Pedro Araújo. A gente aceitou aqui 20 minutos para cada um. Vai iniciar com o Pedro e Cláudia, falando depois com o Pedro Heleno. Em seguida a gente abre para o debate e ao final a gente inverte. Quem inicia termina a fala. Ok? 20 minutos. Boa tarde a todos e a todas. A gente agradece profundamente, a oportunidade de estar participando desse debate, que eu acho que ele precisa ser feito de fato por muito tempo ainda, É uma luta que não se encerrou ainda. A gente também teve, eu sou Cláudia, faço parte da direção do Simpere, que é o Sindicato de Professores Municipais de Recife, faço parte também da CSP com Lutas. Então a gente vai tentar aqui contribuir com essa discussão. Dizer, que infelizmente nesses 2 dias, no dia 13 e 14 de dezembro, lá em Brasília, na reunião do Conselho Nacional de Entidades da CNTE, reiterou-se um posicionamento da direção da CNTE, obviamente, reiterado com os sindicatos que fazem parte do Conselho, que nós achamos equivocado. Mas aí, ao longo da discussão, a gente vai tentar explicar por que a gente acha equivocado. Mas aí começa a fazer discussão, da importância que tem o debate sobre o piso. E, obviamente, eu vou falar aqui para aqueles que já estão nessa batalha há bem mais tempo do que eu, da necessidade, da importância que é você ter, uma luta bastante histórica, uma luta que tem aí muitos anos, de finalmente você ter um horizonte, você ter um referenciador que balizasse o valor e o valor do salário profissional dos trabalhadores da educação, em especial daqueles que trabalham em regência, mas estamos falando aqui de todos os trabalhadores em educação. Então, havia uma necessidade de você tentar sanar o problema das imensas divergências que haviam no âmbito nacional, com relação ao que era referencial, o que se discutia como referencial de valorização, de salário, baseado num valor, sobretudo também pautado numa jornada de trabalho. E dentro disso também uma discussão sobre um tempo necessário, aquele tempo que não é garantido, que é o tempo fora da regência, porque a ação da educação, ela é uma ação, reflexão, ação. Então, da necessidade de você ter esse tempo para você se dedicar a tudo aquilo que complementa a ação pedagógica, tudo que complementa a ação do trabalho, que é a ação do pensar, do elaborar, do pesquisar, do estudar e tudo mais. Então, essa lei, ela vem nessa perspectiva e a gente pode considerar que é vitoriosa, essa batalha, e efetivamente ela tem sido eu acho que é um celular, até um celular tocando, que eu acho que é o meu que não, você desliga aí, desculpa gente, desculpa mesmo. E a gente pode considerar efetivamente uma vitória do movimento, dos trabalhadores e trabalhadoras da educação, ver um pleito seu, sendo atendido. Mas, obviamente, que essa lei hoje que a gente tem, a 11.068, ela tem várias lacunas, ela tem vários problemas no seu interior, vários problemas. Primeiro, historicamente, se defendia, o movimento ele defendia que o que podia balizar, o que balizaria esse valor, seria o que apontava o DIEESE, o salário mínimo do DIEESE, para uma jornada de 20 horas e 50% da jornada. Naquela ocasião, era uma luta bastante forte da nossa categoria nacionalmente. Mas ano após ano, a gente teve vitórias e derrotas, porque o movimento da nossa classe é assim. Momentos em que a gente é bastante vitorioso e momentos que a gente não consegue todas as vitórias. Mas aí também tem a ver, muitas vezes, com o encaminhamento dessas lutas. E logo ano após ano, se foi tendo vários acordos, e a gente acha que ao longo do tempo a gente, de uma certa medida, foi derrotado nessa bandeira lá histórica,
Na verdade, hoje, a gente, quando ela foi sancionada em 2008, se eu não estiver enganado, o piso ficou em torno de 950 para uma jornada de 40 horas e para 30% da jornada que é considerada uma atividade. Né, se a gente for comparar lá no início, né, das nossas batalhas em Kiev, que já existiam profundas adversidades com os governos de plantão, e na verdade o que deveria se avançar com os governos que foram considerados governos aliados, na verdade me parece que houve aí um retrocesso, né, nas batalhas, e o que de fato efetivamente terminou sendo aprovado como a lei está colocada hoje, né, a 11.068 de 2008. Uma jornada de 40 horas, já falei, né, jornada de 40 horas e um terço da aula de atividade. E aí hoje o debate que tá aqui, né, na ordem do dia para todo mundo, em que tem envolvido muito acaloramento, né, entre nós, e que é essa discussão que a gente quer compartilhar, embora com certeza muitos de vocês já sabem, por que a gente acha que o posicionamento da CNTE em relação ao que ela está propondo, numa tentativa, né, de que tenhamos a menor perda possível, nós achamos que é equivocado. Nós vivemos uma batalha, né, de muitas mobilizações, e a gente acha que nesse último período, se foi uma coisa que mobilizou os profissionais da educação, foi a luta pelo piso. Né? Mobilizou os profissionais da educação em todos os estados, em todos os municípios nacionalmente. Né? Várias greves foram feitas, greves sejam elas, né, de um dia, de uma semana, de 20 dias, 30 dias, de 80 dias. Não é? Entre elas a reivindicação fundamental de que de fato houvesse uma valorização dos profissionais da educação e a exigência que a lei do piso fosse aprovada. Uma batalha muito grande, isso envolveu toda a nossa categoria do Brasil inteiro. E vimos nessa batalha, embora, né, naquele momento, e aí os camaradas dizem, vocês nunca defenderam o piso, vocês nunca defenderam a lei do piso, por que vocês estão nessa batalha hoje? É verdade. A lei do piso, como ela está colocada, essa lei a gente realmente nunca defendeu. Nós defendimos o que historicamente o movimento construiu lá atrás. Não é? O referencial, que todo movimento reivindicava, que o referencial, né, para valorização dos profissionais de educação fosse baseado, né, no que o GES colocava como um piso mínimo, um salário mínimo, 50% da nossa jornada para dedicação a todas aquelas atividades que complementam o ofício, né, da regência, e para uma jornada de 20 horas. Nós achamos que isso não é nenhuma temeridade, muito pelo contrário, é efetivamente a gente falar em valorização da nossa profissão, não é? Então, nesse sentido, nós achamos que, e hoje o que está apontado é o seguinte: diante, né, do quadro econômico que o país se encontra, né, e baseado no que está acontecendo, inclusive internacionalmente, há uma grave e grande crise mundial, sobretudo concentrada na Europa, e diante disso o Brasil não está imune nem está salvo dessa crise, né, visto as relações econômicas que mantém com esses países, em que diante disso há uma ameaça profunda hoje que está pautado na lei do piso, que é a manutenção, você continuar reivindicando no que está no interior da lei, que o valor mínimo seja calculado baseado no custo aluno. Que esse ano, né, obviamente calculado no ano passado, ficou no torno de 22,22%. E havia, inicialmente, inclusive, não sou eu que estou dizendo isso sozinha, o SINTEC, né, no dia 2 de dezembro, lançou uma nota no jornal, né, falando justamente, né, convocando essa reunião do Conselho Nacional de Entidades da CNTE para o dia 13 e 14, e no interior dessa nota fala que há, nesse momento agora, uma ameaça ao que está vinculado, que está no horizonte, o que já foi pautado, o que já foi anunciado, né, como perspectiva, 21% do reajuste do custo aluno para esse ano. E que está havendo uma ameaça, né, por parte de alguns governadores, e que nesse sentido seria necessário se fazer um ajustamento nessa política. E aí foi quando, em setembro, numa reunião do Conselho Nacional de Entidades que ocorreu aqui no Recife, a CNTE apresentou essa proposta de que, mediante a ameaça dos governadores
mediante a ameaça do projeto que está no parlamento, né, de que estaria agora pautado o valor, né, o reajuste do custo do piso, aliás, pelo INPC. Diante dessas ameaças, a CNTE elabora um projeto para que haja uma modificação nessa forma de cálculo, que seria agora o INPC mais 50% do Fundeb. Nós achamos que nesse aspecto é um equívoco profundo. Por quê? Olha, o Brasil, não é, o governo federal vem anunciando aí há bastante tempo que o Brasil está muito bem economicamente, que está crescendo, não é? Está crescendo tanto economicamente que o governo federal, o governo Dilma, pôde se dar o luxo, não é, de isentar as empresas montadoras com as montadoras e as empresas, né, da indústria, como é que chama? Eletroeletrônica, né, da linha branca, isentar essas empresas a rebaixar o IPI, ou seja, isenção de imposto. Se é isenção de imposto, lá na frente vai ter uma implicação nisso, não é? Vai ter implicação, e a implicação a gente já sabe qual é. Vai ser menos dinheiro para as áreas mais sentidas historicamente da nossa classe: educação, saúde, moradia, infraestrutura, alimentação, tudo isso. Então, se é assim, se o governo federal, não é? Pode parecer uma coisa muito simples que a gente está falando aqui, mas é porque é uma lógica, né? Se é possível o governo federal, né, poder conceder às montadoras, que a maior parte delas são internacionais, né, são multinacionais, e que boa parte desse dinheiro não vai ficar aqui no Brasil, não fica aqui. Se é assim, então, essa discussão de que há uma grave crise econômica e que o argumento é que vai se rebaixar, porque o argumento foi esse na ocasião lá em setembro, que há uma debilidade tão grande, há uma crise que se avizinha, há um problema grave econômico que está aí às portas do Brasil, tão drástico, que vai baixar de 22% para 4,5%. E a gente se explicar que vai baixar de 22% para 4,5%. Se é assim, de fato, o Brasil está numa bancarrota histórica na sua economia, porque não é possível a manutenção de 22,2%. E nessa ocasião, nessa reunião que ocorreu lá em Brasília, no dia 13 e 14, foi colocado também como uns argumentos que hoje, e aí se eu estiver enganado aí não pode até me corrigir, que hoje é uma temeridade a gente continuar fazendo uma reivindicação do reajuste do piso pelo custo aumento. É uma temeridade, hoje o argumento não vai ser valor. Porque se houve rebaixamento, né, na diminuição nas matrículas, porque é um cálculo que dá dessa forma, né? Matrícula, arrecadação e tal. Se efetivamente houve um rebaixamento das matrículas, teoricamente, pela fórmula que é colocada, houve menos investimento, então teoricamente sobraria mais dinheiro para ser aplicado no piso. Não, mas a discussão que é colocada lá é que, na mesma medida que é um rebaixamento das matrículas em nível nacional, também há um rebaixamento na arrecadação de impostos. E por isso vai ficar mais ou menos o piso, sendo que o MEC, isso é a informação que foi dada lá na reunião do CNE Brasília, pela direção da CNTE. Então, a projeção, baseada nesses cálculos que a CNTE está fazendo, né, sobre todos esses dados, dos municípios, dos estados e tal, é que a projeção vai ficar, agora vai ser anunciada mais ou menos daqui a uma semana pelo MEC, vai ficar em torno de 9%. E a discussão que fazemos é o seguinte, que fizemos lá, e que temos tentado fazer os companheiros, fizemos um debate lá no Simpere, convidamos uma companheira lá, a Marta Vanelli da CNTE, para colocar na nossa categoria, e colocamos. Nós achamos que o seguinte, que a essência do debate não está sendo feita. A essência do questionamento não está sendo feita. Se esses números eles são reais, não é? Da diminuição das matrículas, da diminuição da arrecadação, qual é a razão disso? Porque os números eles se explicam, os valores, as arrecadações, elas têm uma explicação. Afinal, nós vivemos, né? A gente está falando de economia, e isso é muito objetivo, não é? A gente não está falando de algo abstrato, a gente está falando de algo muito objetivo. Se existe de fato uma diminuição da arrecadação, é porque efetivamente, mais uma vez, desse governo de plantão, não houve prioridade com a educação pública. Isso aqui é verdade. Porque o questionamento que há sentido ser feito, na sua origem,
é por que está havendo diminuição da arrecadação? Por que está havendo diminuição da arrecadação do imposto que vai para as áreas sociais, em especial para a educação? Porque o governo fez uma opção, não é? De continuar salvando, né, o sistema financeiro da bancarrota, né, em vésperas de uma crise econômica, não é? Por que isso? Porque da onde é que vêm os impostos? Da onde é que eles vêm? É uma fórmula que nós estamos inventando? Não. A gente não está inventando essa fórmula. Da onde é que vêm os impostos? Para onde é que eles vão? Qual é o destino deles? Então, ao invés de estar questionando e de continuar, né, armando toda a categoria, todos os profissionais da educação de todo o Brasil, para dizer ao governo que nós não vamos aceitar nenhum rebaixamento do que é arrecadado para a educação, infelizmente, a Assembleia vai num caminho que a gente acha que é um caminho equivocado, não é? Propõe ao governo uma outra fórmula. 50% INPC, mais 50% do fundo. Ou seja, deixa todo mundo despreocupado. Se fosse tão ruim assim, não é? Se o custo ao aluno fosse uma temeridade para nós, por que os governadores estavam ensandecidos, desesperados? Né, que montaram inclusive uma ação para novamente alegar inconstitucionalidade e que o STF julgou improcedente, negou a liminar. Eles estavam tão ensandecidos que eles entraram numa liminar para que isso já fosse julgado, de forma emergencial. Há de se questionar, há uma dúvida colocada aí no ar. Então nós achamos que infelizmente a CNTE se antecipou, não é? Ao invés de estar de fato armando toda a categoria, todos os trabalhadores da educação, como fez, e aqui eu quero dar um exemplo, né? Na mobilização de março, os dias 14, 15, 16 de março, a nossa categoria, os professores do Recife, nós paramos os 3 dias. E eu posso dizer assim a vocês, que é o que a gente diz muito lá, assim, a gente nunca fez um piquete tão fácil na nossa vida, porque a gente chegava nas escolas, o vigilante, a merendeira, mandava a gente voltar, só, não tem ninguém aqui na escola não, a gente pode dizer que quase 99% da nossa categoria paralisou. E até então, o prefeito João da Costa, ele não havia anunciado qual seria o percentual, porque o ano passado foi 15%, ele repassou 4,5%, a Prefeitura do Recife passou 4,5% ano passado, então o MEC tendo apontado para 15%. Esse ano, às vésperas da nossa paralisação, em cadeia nacional, ele anunciou os 22,9%, a nossa categoria permaneceu paralisada. O que a gente quer dizer com isso? Que ainda a mobilização, a luta, é o caminho que está colocado para nós. Nós já sabemos que hoje, tanto esses governadores como o próprio governo e esse governo federal está muito despreocupado. Porque, inclusive, há comentários, a própria CNTE reconheceu que não dá para a gente aqui fazer muitos esforços e que esse projeto da CNTE é o melhor que tem. Entende? O não coloca em xeque o próprio sistema econômico e como o governo federal está gerindo esse sistema econômico para beneficiar aqueles que sempre foram beneficiados. E na hora de cortar, do desespero, continua se cortando das áreas mais sentidas. Somos nós, mais uma vez, que vamos ter que fazer sacrifício para que a economia continue andando. Não é imputado nenhum sacrifício, né, aos banqueiros, ao sistema financeiro, às empreiteiras, não é? Aos agronegócios. É isso, é essa discussão que a gente está trazendo. Se hoje o custo aluno ele é um problema, vamos discutir. Mas hoje que está no horizonte, e a menina está aqui, houve uma projeção, inclusive do GES, há um tempo atrás, que estaria em torno dos 21%. Vamos continuar brigando pelos 21%. E que o governo explique por que não é possível repassar os 21%. Se é por conta da arrecadação, por que permitiu que a arrecadação, que os impostos fossem tão rebaixados e que não se garantisse o repasse para a educação. Essas são as perguntas que tem feito ao governo. Não nós. Dos setores que devem ser aqueles que devem estar mobilizando ferozmente os nossos trabalhadores e armá-los para que a gente possa exigir o que é de direito, o que é possível, para além do mais, porque a gente nunca lutou só porque era possível, mas a gente lutou também, né, para aquilo que a gente achava que era permitido, que a gente tinha direito. Então essa é a discussão que a gente está trazendo. Entende? Então, é esse debate que a gente quer contribuir aqui, né, para vocês.
e de fato nós achamos que continuamos dizendo aqui, defendendo, que infelizmente a CNTE se antecipou e deixou o governo federal muito tranquilo. Não só o governo federal, mas aqueles governadores que naquela ocasião eram os nossos inimigos, que estavam lançando uma proposta de questionamento pela inconstitucionalidade, para concluir, com o argumento da inconstitucionalidade, o reajuste do piso ser calculado no custo aluno, não é? Porque, inclusive, os argumentos é que isso vem a quebrar os municípios e os estados. No entanto, essa proposta da CNTE não veio no sentido de combater essa proposta. Pelo contrário, nós achamos que essa proposta da CNTE terminou nos desarmando, não é? E achando que, de fato, para nós só resta o sacrifício. E nós achamos que a gente precisa continuar lutando e rumo aos 20% do piso, 10% do PIB já para a educação. E também eu acho que aqui, se for possível, se for permitido, a gente também entrar um pouquinho na discussão que também está na ordem do dia, sobre a questão dos royalties. Essa discussão está colocada, 100% do royalties para a educação. Eu acho que é um debate também muito sério, tem que ser feito. E se for permitido... 20 minutos também, com 5 minutos também a vez. Vamos lá, companheiros e companheiras. Para aproveitar o tempo, vamos já colocar a base em que cenário nós estamos atuando. Aqui, Cláudia levanta, que nós, classe trabalhadora desse país, nós está indo na raiz do problema, da questão, que é colocar em xeque o sistema financeiro ou a política financeira colocada por esse país. Então é importante perceber em que cenário nós sempre atuamos no passado e estamos atuando no presente e nos preparar para o futuro. E tem mudanças nesse processo. Estamos num cenário onde a política desenvolvida pelo governo federal está sendo aí respaldada pela população. A última pesquisa realizada aí após todos os escândalos divulgados continua a presidente Dilma batendo recorde de aceitação da população e o governo com 62% de aceitação. É nesse cenário que nós estamos atuando para poder fazer o enfrentamento para as questões que afetam diretamente os trabalhadores em educação e a população desse país. Nesse cenário, eu quero resgatar o que nós vivenciamos nesses últimos anos, a partir do dia 16 de julho de 2008, para relembrar aqui e situar o que está acontecendo hoje. E se tiver alguma dúvida, sugiro fazer a leitura dos materiais como está escrito, para poder entender o processo como está acontecendo. No dia 16 de julho de 2008, o presidente Lula assinou a lei do piso, sob forte pressão de governadores, prefeitos e do Ministério da Fazenda. Primeiro, governadores e prefeitos não aceitavam o piso de forma nenhuma. Eu pedi ao presidente Lula para não sancionar a lei. E o Ministério da Fazenda pediu ao presidente Lula para vetar o artigo 5º da lei. O que trata o artigo 5º da lei? Do reajuste do piso, que deve ser anual e a partir do ano de 2009. E no parágrafo único desse artigo indica qual o índice que vai reajustar este piso. É o mesmo percentual e reajustar o custo aluno do Fundeb conforme a lei do Fundeb 11.494. Então, dessa forma, como está escrito no artigo 5º, o reajuste do piso é o mesmo percentual do reajuste que coloca o custo aluno de um ano para o outro. Mas no dia seguinte, no dia 17 de julho, também o presidente Lula enviou o projeto de lei ao Congresso Nacional para alterar o parágrafo único do artigo 5º, tirando essa projeção do custo aluno ano do Fundeb e colocando o índice da inflação medida pelo IBGE, que é o INPC. Então esse projeto tramita lá desde julho de 2008. Pela lei, nós deveríamos ter um reajuste em janeiro de 2009, conforme o percentual do custo aluno de 2008 para 2009. Foi 19,2%.
esse reajuste não aconteceu porque a Advocacia Geral da União, o Ministro da Educação, fez um parecer para explicar ao Ministério, o Ministério divulgar aos estados e municípios quando seria o reajuste e qual o percentual desse reajuste. E o parecer da Advocacia Geral da União indicava que o reajuste do piso deveria acontecer um ano depois de sua entrada em vigor, ou seja, o primeiro reajuste só em janeiro de 2010, e o percentual que deveria ser utilizado foi a portaria que corrigiu o custo aluno do Fundeb em agosto de 2009. Então, só puxar aqui. Em março, 10 de março de 2009, saiu a portaria do custo aluno de 2008 para 2009. Esse valor do custo aluno representava um percentual de 19,2%. Em 14 de agosto de 2009, houve uma portaria corrigindo esse valor. Por que a correção? Porque com a crise, a arrecadação caiu, com a arrecadação caindo, o custo aluno diminuiu. E essa portaria fez a nova correção, baixando o percentual para 7,86. E a Advocacia Geral da União, quando fez o parecer, além de doar o primeiro reajuste para janeiro de 2010, não utilizou o percentual conforme a lei, do custo aluno de 2009 para 2010, que foi 15,8%. Mas orientou usar no ano anterior, de 2008 para 2009, corrigido de agosto daquele ano, que foi 7,86. Quando se aplica 7,86 sobre 950, que é o valor da lei, o valor do piso colocado na lei, chegamos àquele valor de R$ 1.024, que foi uma matéria publicada no site do MEC, dizendo que o piso é registrado em 7,86, sai de 950 para R$ 1.024, conforme parecer da Advocacia Geral da União, dizendo que estava fiscalizando na liminar, nas liminares colocada pelo Supremo Tribunal Federal, né, com a liminar dizendo que o piso passaria a vigorar a partir de janeiro de 2009 e a outra que suspendia a aplicação da onerosidade. Então pegou a primeira e fez essa leitura que, no nosso entendimento, é equivocada e não bate conforme a lei. Com isso já fez com que o piso começasse a reduzir, né, os seus valores e enfrentando essa primeira ação de inconstitucionalidade colocada pelos governadores em 3 artigos, que naquela época não tratava do artigo 5º, mas da data da lei de vigor, da hora da atividade e da sua aplicação em termos percentuais. Perderam essa ADIM e agora, este ano, ingressaram com a nova ADIM. Agora tratando do artigo 5º, pedindo ao Supremo que considerem esse artigo inconstitucional, porque ele está gerando despesas para estados e municípios e que a União não poderia colocar uma lei que gera despesa para estados e municípios, estaria ferindo a autonomia dos entes federais. Então essa ADIM, quando foi solicitada, ela foi acompanhada de uma liminar. É a primeira divergência colocada aqui que estava levando, né? Pede a ADIM, que considera o artigo 5º constitucional, pediu uma liminar desconsiderando todos os reajustes dados até aquele momento. Uma liminar tinha esse conteúdo, era desmanchar o que foi feito. Já que é inconstitucional, pedindo isso, já tem uma liminar desmanchando o que foi feito desde 2010. Então o que o ministro Joaquim Barbosa fez agora foi negar esta liminar, né, que seria um absurdo ele conceder, ia criar um caos nesse país, que ele teria que devolver recursos para os governos, né, estaduais e municipais. Então o que ele fez foi negar essa liminar retroativa solicitada e colocou o projeto para julgar o mérito, né, a ação para julgar o mérito. Então a ação continua tramitando para julgamento do mérito. Nesse julgamento do mérito, nós vamos de novo enfrentar um debate como já fez o governador de Roraima. Uma mesa de negociação com a categoria em greve, diante da categoria do Ministério Público, colocou que na questão do reajuste do piso tem uma ADIM em tramitação no Supremo Federal, ele vai esperar o mérito da ADIM, a decisão da ADIM. Se ela for considerada constitucional, ele vai pagar o que deve. Se ela for considerada constitucional, ele não está devendo nada.
Então já vai utilizar o argumento da ADIM para protelar o processo de negociação conosco, o processo de debate, o processo de discussão com relação ao nosso reajuste. A gente já foi feito, está escrito isso pelo governador de Roraima, e com certeza vamos ouvir isso por aí agora no processo de negociação, como já ouvimos aqui, quando o governo não atende a nossa indicação de considerar o critério utilizado até hoje e já apontar, com o projeto de lei, o reajuste para janeiro. Por que ele segurou? Está esperando o que vai acontecer de resultado para frente. Esse parecer da AGU com essas medidas de ação inconstitucional colocada aí pelos governadores já mostra para a gente uma diferença que pode ser vista no site da CNTE. Lá está colocado ainda que para nós o piso deve ser R$ 1.937. Para nós aqui em Pernambuco, este valor para 30 horas, porque pelo conceito colocado no artigo parágrafo 1º do artigo 2º da lei do piso, é o menor valor, que não pode ser pago abaixo desse valor, como vencimento inicial na carreira. A nossa carreira aqui começa com 30 horas, então o vencimento inicial na carreira, que hoje é pago 1.118, o nosso rendimento está errado. Já que inicia a carreira com 30 horas, o piso tem que ser para 30 horas. Isso está na nossa pauta de educação, que foi entregue ao governo por várias vezes, e também está no site da CNTE. Então, esse processo de debate e discussão fez com que nesses últimos anos a gente conseguisse, pelo menos, fazer valer o parecer equivocado da Advocacia Geral da União. Porque em 2008 o projeto de lei do governo federal não foi aprovado, então amargamos lá 7,86% com esse parecer equivocado da União. No ano seguinte, conseguimos manter a economia, o processo de matrículas, conseguimos manter em torno de 15,8% o custo aluno do ano anterior, e a alteração para 18, então deveria ter 18,7%, ficou mantido 15,8% do ano anterior, equivalente a 2009 para 2010, e no terceiro ano de reajuste, nos agarramos com esse critério equivocado, de utilizar o percentual do ano anterior. Então, como o custo aluno de 2010 para 2011 foi de 22,22%, mantido o processo depois confirmado, esse percentual do custo aluno, consolidado esse percentual do custo aluno, nos agarramos com esse percentual de 22,22% e na defesa se não fosse esse critério de 2012, não seria de 22,22%, seria de 21,7%. E onde é o 21,7%? Foi a previsão do custo aluno de 2011 para 2012, 21,7%. Só que pelo critério advogado da Advocacia Geral da União, o anterior era maior, 22,22%. Então nos agarramos com o critério utilizado pelo MEC para manter esse percentual e os governadores e prefeitos seguraram o máximo que puder, aqui no estado também, até que o MEC anunciasse, que o MEC divulgasse. E se vocês perceberem, não existe na lei a exigência do Ministério da Educação se pronunciar, e o pronunciamento do MEC é o quê? É uma matéria no site do MEC. Pode ter uma matéria dizendo que pelos critérios, o ministro vai estar com 2%, qual vai ser tal. Então, a partir dessa matéria, os governadores e prefeitos consideram que a pauta oficial do Ministério da Educação só como forma de protelar e não querer pagar o piso a partir do mês de janeiro. Nesses 3 reajustes que nós tivemos, nenhum começou no mês de janeiro, como determina a lei. Começou depois. Em alguns lugares conseguimos esse retroativo, e outros até hoje esse retroativo não foi pago, até no município que nós representamos, estados que pagou e não pagou retroativo. Aqui nós conquistamos em 2 parcelas, mas essa empurrando com a barriga que os governadores estão fazendo o tempo todo, querendo protelar. Paralelo a isso, pressionando para que o projeto do MPC fosse aprovado. E ele foi aprovado na Câmara, do jeito que o governo federal mandou, não conseguimos alterar na Câmara, e foi para o Senado. No Senado, o relator foi o senador Cristóvão Buarque, que abriu debate conosco, com o Ministério da Educação, com o CONSEP, com o time, e alteramos a lei no Senado, garantindo que mantivesse a vinculação com o FUDEP, mantivesse a vinculação com o custo aluno, só não com o custo aluno previsto, como está na lei, mas o custo aluno consolidado. E o custo aluno consolidado ele é só publicado no mês de abril de cada ano. Então, com esse movimento,
pelo projeto que saiu do Senado, manteria o custo aluno dos últimos 2 anos, o reajuste sairia do mês de janeiro e passaria para o mês de maio, porque a portaria tem que ser publicada até o mês de abril, com o custo aluno consolidado do ano anterior, então passaria para maio, né, mantendo a vinculação do custo aluno consolidado. E esse projeto, por ser mexido, voltou para a Câmara. E ao voltar na Câmara, passou pelas 4 comissões e a última comissão, que é a comissão de mérito. E na comissão de mérito foi aprovado o projeto da Câmara e rejeitado do Senado. Então o projeto da Câmara é só INPC. Pela configuração do projeto, ele, ao ser aprovado na comissão de mérito, ele não precisaria ir para o plenário da Câmara. Ele ia direto para o presidente Dilma assinar a lei, alterando a lei do piso. E aí a nossa mobilização conseguiu segurar mais uma vez, né, essa medida, quando, com a ajuda da deputada Fátima Bezerra, do PT de Rio Grande do Norte, que chegou a coletar 62 assinaturas de parlamentares, precisava de 58, né, nós fizemos várias audiências com 2 ministros do governo, a Eleição Vato e o Carvalho, insistindo para que a lei não fosse para presidente assinar, mas que fosse aceito o recurso. O recurso foi dado entrada, o presidente da Câmara tem o poder de aceitar ou recusar o recurso, e ele aceitou o recurso para poder manter o debate. Ao aceitar o recurso, não deu mais tempo de votar o projeto no final de 2011. Por isso que nós mantivemos os 22,22 pelo critério equivocado da AGU, o nosso reajuste de 2012, e repito, em alguns estados não conseguiram esse percentual. Não conseguiram esse percentual colocado no processo. Então essa mobilização desse permanente nossa de acompanhar toda essa demanda. E essa demanda é acompanhada não só politicamente, não só pela pressão, mas também com estudos, né? Com estudos e com mobilizações. Aqui, por exemplo, a CNTE colocou para todas as entidades filiadas de fazer contato com todos os seus deputados federais, para quem pudesse fazer com que eles assinassem o documento rejeitando o INPC, votando contra o INPC. Aqui em Pernambuco, por exemplo, são dos 25, né? Até a semana passada, tinham 11 deputados apenas assinados conosco. Semana passada, o deputado Inocêncio Oliveira assinou também, no 12º, mas ainda é a minoria dos 25. E nós somos o estado que mais coletamos a assinatura, porque os deputados não assinaram, não assumiram, né, votar contra o projeto. Então isso também dá a leitura política, e que se o projeto entrar em pauta no Congresso Nacional, que é da autoria do governo federal, né, ele tem forte tendência a ser aprovado e a indicação do INPC. Lembrando que ele já foi aprovado, né, porque nós conseguimos um recurso protelando para poder continuar o processo de negociação, o processo de pressão. O presidente da Câmara, Marco Maia, pediu que a gente tentasse deixar o processo de negociação para não ter que colocar este projeto na pauta, mas tentar uma alternativa. E nós, como entidade sindical que somos, não apenas mobilizamos, não apenas fazendo atividade de informação, mas também negociamos, puxamos o processo de negociação. E desse processo de negociação, mantivemos as linhas gerais necessárias para o reajuste do piso. Primeiro, manter a ligação com o Fundeb. Esse critério colocado na nossa proposta. O reajuste está mantendo a ligação com o Fundeb. Segundo, indica ganhos reais ao reajuste. Não tem ganhos reais para não ficar só com a inflação ou com menos que a inflação. Terceiro, garante que o complemento da União vá para todos os estados e municípios. E do formato que está hoje, só vai para quem tem complementação do Fundeb. E dos 27 estados, 26 do Distrito Federal, apenas 12 têm implementação do Fundeb. Essa é a chiadeira, principalmente no Rio Grande do Sul, que não tem implementação, e outros estados, né, que vem dos estados do SUS e já entraram na ADIM por 2 vezes. Então, com essa mudança, com essa nossa proposta, compromete a pressão da União para todos os estados e todos os municípios. E por quarto, comunica com a meta 17 do BNE, que diz que nos próximos 10 anos temos que sair da situação de receber 60% da média salarial de outros profissionais com a mesma formação e com a mesma carga horária. Então tem que avançar para igualar essa média. Então, para igualar essa média, tem que ter ganhos reais sobre o salário. Se ter ganhos reais sobre o salário, não tem como chegar lá. Então, dentro desses critérios que nós mantivemos na nossa proposta, ela foi construída com a característica de garantir o reajuste do piso, com o INPC, a inflação, mais
50% da média dos 27 Fundeps. Então, cada estado tem um Fundep, vê essa média de crescimento do Fundep, que sempre cresce de um lado para o outro. Essa média de crescimento, 50% dela, se somada ao IPC, para garantir o reajuste do piso, para atender as características que colocamos acima. Então, essa proposta nos garante também sair da situação que está prevista a partir dos nossos estudos, que o custo aluno do Fundep previsto para 2013 vai crescer muito pouco. Vai crescer pouco, ficando essa variação entre 4% e 9% no processo, podemos chegar a ficar 3,8%. Se ficar até 5% de crescimento do Fundeb no ano que vem, vai ficar menor do que o INPC, menor do que a inflação. E é 800 governadores que assinaram o artigo, 2 já retiraram seu nome. Não estão tão aperreados assim, estão mais tranquilos. Por quê? Porque agora, com essa leitura que eles também fazem, o estudo que eles também fazem, se o custo aluno previsto for menor do que a inflação, dessa vez vão querer cumprir a lei. Dessa vez vão querer cumprir a lei íntegra, de fazer o projetado como está escrito na lei. Então, para evitar tudo isso, a nossa proposta garante ganhos reais com o crescimento do Fundeb. Proposta que o Conselho não aceita, os governadores não aceitam e não querem caminhar nesse processo. Então, esse confronto que estamos fazendo dentro do STF para barrar aqui, dentro do Congresso Nacional para barrar o projeto de lei, e nos estados precisa pressionar o governo prefeito para cumprir a lei. Não conseguimos fazer uma avaliação completa nesse processo, porque ao final a gente inicia por isso já aprovamos o calendário de mobilização para o ano que vem. Estamos exigindo uma audiência com o presidente Dilma para discutir essa questão. Vamos fazer uma carta desse debate de trabalho do Congresso Nacional de 2013. Estamos em março. Por muito tempo ainda, É uma luta que não se segura. E a gente também teve eu faço parte desse em que eu sou caso presidente e faço parte também das sessões públicas. Então a gente também está contribuindo com essa discussão. Dizer que infelizmente nesse a gente terá dois olhares. Um olhar do ponto de vista das questões lutas com o Cláudio LB e um olhar da ideia que particularmente da CUT com o companheiro Araújo. A gente aceitou aqui 20 minutos para cada um. Vai iniciar com o companheiro Cláudia, falando depois com o companheiro Heleno. Em seguida a gente abre para o debate e ao final a gente inverte e inicia